Caminhoneiros fizeram hoje protestos em São Paulo e você vai ver também. O deputado estadual Daniel Soares reagiu à decisão do governo de São Paulo de decretar fase vermelha e defendeu a economia. O Brasil registrou mais de 1.600 mortes por Covid em 24 horas. Um levantamento da Universidade de Oxford apontou que, proporcionalmente à população, o país ocupa a 40ª posição no ranking mundial de casos. Na Nova Zelândia, um terremoto provocou alerta de tsunami. Uma declaração de Meghan Markle aumentou a tensão com a família real britânica. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Em São Paulo, hoje de manhã, um grupo de caminhoneiros deu início a um protesto contra as medidas impostas pelo governo do estado para evitar o avanço da pandemia. O grupo fechou a Marginal Tietê no sentido da rodovia Ayrton Senna, na altura do Cebolão, em São Paulo. As pistas expressa, central e local chegaram a ficar totalmente interditadas e o trânsito completamente caótico. Os caminhoneiros usavam os veículos e estendiam faixas para bloquear as vias. Por volta das 6 horas da manhã, havia 10 quilômetros de congestionamento nas marginais Tietê, Pinheiros e na rodovia Castelo Branco. A lentidão chegava até a praça de pedágio de Alphaville, em Barueri. O rodízio municipal de veículos foi suspenso em toda a capital. Uma representante da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico chegou a pedir aos manifestantes para que as vias fossem liberadas neste momento caótico da pandemia, pois o bloqueio dificulta a chegada de insumos e de pacientes aos hospitais. A ação durou mais de 5 horas e, por volta das 11 horas da manhã, as vias começaram a ser liberadas. O protesto aconteceu depois que o governo de São Paulo regrediu todo o estado para a fase vermelha, a mais restritiva da quarentena. A medida entra em vigor na primeira hora deste sábado e inicialmente vai permanecer até 19 de março. O deputado estadual Daniel Soares, do Democratas, reagiu, como muitos, contra a decisão do governo de São Paulo de decretar uma nova fase vermelha da quarentena por causa da Covid. O período de isolamento começa a partir das 0 hora de sábado. Até o dia 19 de março, várias atividades ficarão suspensas das 8 da noite às 5 da manhã. A promessa do governo é a de que, durante este período, a fiscalização e policiamento das ruas estará maior para evitar aglomerações. Até agora, as regiões do estado alternavam as fases vermelha, laranja e amarela, de acordo com o aumento dos casos da doença. Agora a medida valerá para todos. Sem contar os chamados serviços essenciais como hospitais, farmácias, bancos, supermercados, açougues e padarias, ficarão fechados os shoppings, comércios de rua e as academias. Bares e restaurantes só poderão trabalhar com entrega. Não será permitida nenhuma atividade artística e cultural, o que inclui cinemas, parques e museus. Muitas pessoas criticaram a medida, assim como o deputado estadual do Democratas de São Paulo, Daniel Soares. Fechar o comércio, obrigar o lockdown, só aumentamos ainda mais a crise econômica, o número de desempregados e as pessoas em estado de extrema necessidade. A economia parada quebra as cidades, os estados e o país, porque gera desemprego e fome. É preciso manter os cuidados de proteção, como o uso de máscara e álcool em gel, mas permitir à população o direito de ir e vir e, principalmente, poder viver com dignidade, emprego e renda. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem na live semanal que até o ano que vem o Brasil deverá ter 400 milhões de doses de vacinas contra a Covid. O presidente também lembrou que faz tempo que as negociações começaram. O Ministério da Saúde negocia com a Moderna a compra de mais doses e a pasta informou ainda que deve entregar e distribuir ainda esse mês 22 milhões de doses da Coronavac. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai viajar para Israel amanhã. Ele vai assinar um acordo para a realização no Brasil de ensaios clínicos de um spray nasal contra a Covid-19, desenvolvido por um instituto israelense. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai a Israel no próximo sábado para assinar um acordo que permitirá a realização no Brasil de ensaios clínicos de um spray nasal contra a Covid-19. E vamos assinar um acordo para começar a aplicar a terceira fase do spray aqui no Brasil. É emergencial,
É um teste ainda, a documentação vai ter que passar pela Anvisa. A delegação vai visitar o Centro Médico Ishilov, que desenvolveu o spray nasal, descrito pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como milagroso. O governo federal incluiu os trabalhadores da área da educação na lista de serviços essenciais e no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid. A informação foi confirmada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, numa publicação nas redes sociais. O ministro agradeceu ao presidente Bolsonaro por ter atendido a demanda da categoria. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde afirmou que é fundamental que profissionais da educação, que têm um contato com muitos alunos, simultaneamente sejam imunizados. O Senado Federal aprovou ontem o segundo turno da PEC emergencial, que abre caminho para a volta do auxílio emergencial. O primeiro turno tinha sido na quarta-feira. O texto estabelece regras sobre gastos para casos de calamidade pública. Ficou previsto um valor de 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial. O tema vai agora para a Câmara e a discussão deve começar na terça-feira. O país registrou mais de 1.600 mortes por Covid em 24 horas. Desde o início da pandemia, o Brasil já tem mais de 10 milhões e 700 mil casos. Um levantamento chamado Our World in Data, da Universidade de Oxford, apontou que o Brasil tem menos casos de coronavírus por habitante do que os Estados Unidos e a Europa. O Brasil está em 40º lugar no ranking de países com mais infecções em relação à população total. Bélgica, Reino Unido, Itália e Portugal têm os piores números da doença por habitantes na Europa. No Brasil, o balanço epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde voltou a registrar mais de 1.600 mortes em 24 horas. No período, foram 1.699 óbitos e 75 mil novos casos da doença. Desde o início da pandemia, 260.970 brasileiros já morreram e 10.793.000 testaram positivo para o novo coronavírus. A média móvel de mortes está em 1.353 e a média móvel de casos nos últimos 7 dias é de 57.674 novos diagnósticos. Entre os estados em alta estão São Paulo e Santa Catarina. Apenas 2 estados apresentam queda, Amapá e Amazonas. A Anvisa proibiu a exportação de vacinas contra a Covid e de oxigênio produzidos no Brasil. Ao comentar a decisão, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra, destacou que os insumos são fundamentais para o combate à pandemia. Todo mundo, mais de 283 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a Covid, o que corresponde a 3,6% da população mundial. A vacinação segue avançando também aqui no Brasil. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais informaram que já foram vacinados 7 milhões e 700 mil brasileiros, o que equivale a 3,64% da população. Mais de 2 milhões e 468 mil pessoas receberam a segunda dose da vacina. De acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford, o Brasil é o 5º país que mais vacinou no mundo. Os Estados Unidos estão em primeiro, com mais de 80 milhões de doses, e na sequência vem China, Reino Unido, a Índia e aí o Brasil. Vamos para o intervalo e na volta vamos mostrar que teve um alerta de tsunami acionado na Nova Zelândia e do outro lado do Pacífico, no Peru, tudo por causa de um terremoto. Voltamos já. Estamos de volta e vamos atualizar os dados do coronavírus no mundo todo, dados de casos e de mortes, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins. São 115 milhões e 618 mil diagnósticos confirmados desde o início da pandemia e 2 milhões 569 mil pessoas não resistiram às complicações causadas pela Covid. Israel, Áustria e Dinamarca criaram um fundo de pesquisa e desenvolvimento e esforços conjuntos para a produção de futuras vacinas. Aliança para desenvolver e produzir uma nova geração de vacinas contra a Covid-19.
Nesta quinta-feira, Israel, Áustria e Dinamarca realizaram uma coletiva de imprensa e anunciaram um acordo para a criação de um fundo de pesquisa e desenvolvimento e esforços conjuntos para a produção de futuros imunizantes. Acho que todos sabemos que, uma vez superado este ciclo da doença, não temos garantia de que ela não voltará. Não sabemos, na verdade ninguém sabe, quanto tempo essas vacinas vão aguentar. Meio ano, 2 anos, mais ou menos que isso. Não sabemos. A pandemia só pode ser superada através da cooperação global e acho que também podemos concordar que as vacinas nos permitirão voltar à normalidade no verão, mas temos que nos preparar agora para a próxima etapa da pandemia após o verão. O chanceler austríaco celebrou o acordo e afirmou que Israel foi o primeiro país do mundo a comprovar que o vírus pode ser vencido. Graças a um acordo com a Pfizer, o país desfruta de um abastecimento rápido de vacinas em troca de dados biomédicos sobre os efeitos delas na população. Até agora, mais da metade dos 9,3 milhões de israelenses receberam pelo menos a primeira dose do imunizante, e a realização de vários testes em grande escala confirmaram a eficácia da vacina da Pfizer-BioNTech. A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen falou sobre a importância dos países estarem preparados para o futuro. O acesso oportuno às vacinas será fundamental para nossas sociedades nos próximos anos, talvez por muitos anos, e não podemos permitir que sejamos pegos de surpresa mais uma vez. A primeira-ministra destacou ainda que os 3 países realizam pesquisas promissoras que vão abrir caminho para a próxima geração de desenvolvimento biomédico. A França criticou o projeto da aliança, considerando que o quadro europeu é mais adequado para garantir a solidariedade dentro da União Europeia. A China prevê um crescimento de pelo menos 6% esse ano, mesmo com as incertezas geradas pela pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo primeiro-ministro Li Keqiang durante um discurso na abertura da sessão anual do parlamento. A taxa de crescimento da China foi fixada acima de 6% este ano. Levamos em consideração a recuperação da atividade econômica. Isso nos permitirá dedicar toda a energia à promoção de reformas, inovação e desenvolvimento de alta qualidade. Já o Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento de 8,1% para a segunda economia mundial. A China foi o primeiro país afetado pelo coronavírus que paralisou sua economia, registrando uma queda histórica no crescimento de 6,8% no primeiro trimestre de 2020. Mas a progressiva melhora das condições sanitárias fez com que o Produto Interno Bruto voltasse a crescer e fechou o ano passado com alta de 2,3%, ao contrário das principais economias mundiais que registraram queda histórica. Mas o crescimento do gigante asiático no ano passado foi o menor desde 1976. Por outro lado, o Ministério das Finanças chinês informou que aumentará o orçamento militar em 6,8% em 2021, após um ressurgimento no ano passado das tensões com os Estados Unidos no mar da China Meridional e em torno de Taiwan e com a Índia. Além disso, o governo de Pequim anunciou que vai aumentar o controle sobre os candidatos às eleições legislativas de Hong Kong, como parte de uma reforma do sistema eleitoral na ex-colônia britânica. Isso vai resultar na marginalização da oposição pró-democracia. A pandemia pegou em cheio o comércio. No Brasil inteiro, as restrições e o desemprego derrubaram as vendas, como aconteceu, por exemplo, em Teixeira de Freitas, na Bahia. As diversas medidas de contenção da Covid-19, enfrentadas pelo comércio desde o início da pandemia, além do medo da população e o término do auxílio emergencial, fizeram com que o faturamento do setor caísse ainda mais. A gente reduziu o faturamento dentro desse período. Infelizmente, recebimento também, pelo perfil de trabalho da minha empresa, a gente sentiu que faltou o cliente dentro da loja. Falta a confiança, porque se os gestores estaduais ou municipais não está passando confiança, automaticamente falta confiança para a população, para pegar um ônibus, para sair na rua, qualquer situação. Cria aquela situação de medo, né, normal. Com a queda, ele teme não conseguir manter o operacional. Nosso faturamento dentro do mês do ano de 2021 está abaixo na faixa de 30% a 40%, isso é uma realidade, infelizmente. E a gente tem a equipe, né, a gente tem que manter essa equipe aqui, tem famílias que dependem da minha empresa.
e a gente quer que eles continuem trabalhando, a gente não quer a demissão. E se chegar uma situação de a gente ver do jeito que está o faturamento só caindo, automaticamente meu operacional tem que mudar. Para a Eva, que paga só de aluguel R$14 mil por mês, é difícil ver sua loja vazia. Já foi muito boa, né? Na época que tinha um auxílio, aí depois do auxílio, aí a venda caiu, mas caiu muito mesmo, né? Antigamente há uns dias atrás, você chegava no comércio, vendia da hora que chegava até a hora que fechava, né? Só que hoje você abre o comércio no mesmo horário e fecha, mas as pessoas não estão vindo. Segundo ela, se não fosse o aluguel, dava para ir empurrando com a barriga. Esta loja vizinha à dela, por exemplo, fechou no início da semana devido à redução dos clientes. Apenas o aluguel do local custava R$30 mil. Jonilson conta que em sua loja a quantidade de clientes caiu pela metade na última semana, com as imparcialidades dos decretos estadual e municipal. Os clientes acabam ficando indecisos. Olha, eu vou seguir o decreto estadual, o decreto municipal, e acabam não vindo até o comércio. De acordo com ele, os lojistas têm tomado o devido cuidado. Hoje o comércio, principalmente a loja onde eu trabalho, a gente está tendo bem rígido esse acompanhamento com o funcionário, com os clientes, os cuidados com os clientes, entendeu? É muito importante que o comércio, o povo entenda que temos que ter o cuidado. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgou um relatório que mostra o tamanho do desperdício de comida no mundo. Quase 1 bilhão de toneladas de alimentos são perdidas a cada ano. O número significa quase 20% do total à disposição dos habitantes do planeta. O relatório apresenta a coleta, análise e modelagem mais abrangente de dados de resíduos alimentares realizada até hoje. Os dados do ano de 2019 foram obtidos em 54 países, desenvolvidos e de baixa renda sobre varejo, restaurantes e residências. O resultado final do estudo, modelado em escala global, mostra 931 milhões de toneladas de alimentos jogados fora por ano. O relatório levou em conta as partes comestíveis e não como ossos e cascas. Ao contrário da crença popular, esses dados revelam que o fenômeno atinge todos os países, independente dos níveis de renda. De acordo com a ONU, cerca de 700 milhões de pessoas no mundo passam fome. 3 bilhões têm acesso a alimentos saudáveis em uma população global estimada em 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Depois do terremoto que atingiu as ilhas de Kermadec, na Nova Zelândia, o país ficou em alerta para a possibilidade de tsunami. Um alerta de tsunami foi emitido após um forte terremoto de magnitude 7,8 no Oceano Pacífico. As sirenes foram acionadas. O tremor, registrado após outros 2 sismos na mesma região, ocorreu a 1.000 quilômetros da costa neozelandesa. O Centro de Alerta para Tsunamis do Pacífico, com sede no Havaí, informou que é possível a ocorrência de ondas na Nova Zelândia, Tonga, Samoa Americana, Ilhas Cook, Fiji, Vanuatu, Tokelau, Wallis e Fortuna. Do outro lado do Pacífico, o Peru também sinalizou o perigo após o sismo na Nova Zelândia. O alerta de tsunami já foi retirado. A tensão entre a coroa britânica e o casal Meghan Markle e o príncipe Harry deve aumentar com uma entrevista concedida à apresentadora americana Oprah Winfrey. Na conversa, a duquesa acusou o Palácio de Buckingham de espalhar inverdades sobre ela e o marido. O trecho faz parte da entrevista que o canal CBS exibe no próximo dia 7. Questionada sobre como suas declarações podem impactar a Casa Real, Markle respondeu: "Não sei como poderiam esperar que depois de tanto tempo ainda ficaríamos em silêncio." A divulgação do trecho ocorre após o Palácio anunciar na quarta-feira que examinaria as acusações de assédio moral contra Markle reveladas pelo The Times. De acordo com o jornal, Jason Knopf, então secretário de comunicação do casal, apresentou uma queixa de assédio no local de trabalho contra a duquesa. O Palácio de Buckingham disse em comunicado estar muito preocupado com o episódio e enfatizou que não tolera e não vai tolerar esse tipo de comportamento no local de trabalho. Um porta-voz de Meghan revelou que a duquesa estava triste por este último ataque à sua pessoa, especialmente por ter sido ela mesma alvo de assédio.
O duque e a duquesa de Sussex deixaram seus cargos como membros sêniores da realeza britânica em março de 2020 e hoje vivem nos Estados Unidos. Domingo é dia de decisão da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio se enfrentam em São Paulo, no Allianz Parque, em busca do título. Campeão em 1999, 2012 e 2015, o Alviverde vai em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil. Após vencer o primeiro jogo na Arena do Grêmio por 1-0, o Palmeiras luta por um empate para conquistar o título. Até agora, a equipe está invicta na competição. São 7 jogos, sendo 5 vitórias e 2 empates. Após vencer o Campeonato Paulista e a Libertadores, o Palmeiras tem a chance de conquistar a tríplice coroa na temporada. O único desfalque na partida deve ser o zagueiro Luan, expulso no jogo de ida. Seu substituto deve ser o chileno Kusevich. Pelo lado gaúcho, o pentacampeão da Copa do Brasil, Grêmio, vai em busca do 6º título na competição. Para isso, conta com um dos artilheiros, Diego Souza, que tem 4 gols em 7 jogos. Renato Gaúcho tem a chance de conquistar a sua 4ª Copa do Brasil na carreira, a 3ª como treinador. Mas o Grêmio precisa vencer o Palmeiras por mais de um gol de diferença. O placar de 1-0 leva a decisão para os pênaltis. A grande final será no domingo às 6 horas da tarde no Allianz Parque e o grande campeão da Copa do Brasil vai levar para casa o valor de R$ 66.900.000. Essa edição fica por aqui, você pode rever nossas reportagens no YouTube. Daqui a pouco a Juliana Dariva atualiza as principais informações. Tchau, boa tarde, bom fim de semana.